Bom dia. Vai mosquitinho aí para vocês também? Tem um ditado que é palestino que fala: quando a pulga morde, o cachorro coça. Ou seja, as coisas pequenininhas incomodam. E esses mosquitinhos, meu Deus do céu. Eu acho que esse vai ser o purgatório. Nós vamos ficar num lugar cheio de mosquitinho assim, perturbando a gente por um tempo, para a gente lembrar. Quando eu estava preparando a pregação, os ensinos para esse Cristificar, eu ficava pensando, né, o que eu devo falar, ou como eu devo falar, mais o como eu devo falar do que o que eu vou falar. Porque o que eu vou falar foi me dado pelo discernimento da equipe, o pessoal que rezou, se preparou e me deu a orientação. Mas como, né, falar? Eu cheguei à conclusão, primeira conclusão, que eu não sou mais jovem. Eu já vivi mais da metade da minha vida. Eu não vou dobrar a minha vida. Isso não tem condições, né? Eu estou com 69 anos, então eu não consigo viver mais 69 anos. Eu vou fazer 69 agora em dezembro. Então, eu não consigo mais viver 69 anos. Eu tenho, no máximo, aí pela frente, aquilo que vocês têm de idade, se tiver. Então, eu não sou mais jovem. Cheguei a essa primeira conclusão. E eu não posso mudar isso. Então, eu não tenho como falar com vocês como um jovem. Por outro lado, também, eu não tenho como falar com vocês como um velho, porque eu também não sou velho. Está certo que eu já andei um pouco, não é uma questão de idade, é uma questão de quilometragem, né? Está certo que eu já andei mais um pouco, né? Mas também não sou um velho, então eu não posso ser aquele saudosista que fica falando, naquele tempo, né? Eu comecei a caminhar na igreja e na fé em 1971. Quantos de vocês já tinham nascido em 71? Um remanescente, o último moicano, o outro moicano. Eu comecei a andar em 71, portanto, muita coisa passou e eu não posso ficar falando, naquele tempo era aquele tempo. Hoje é outro tempo. Nós vivemos um momento único na história da humanidade, da sociedade e da igreja. Esse momento único é o momento de agora, como foram os outros momentos únicos. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ficar falando naquele tempo, porque muitas vezes, quando nós mais antigos começamos a pregar, para a juventude, sobretudo, nós temos essa tendência de falar dos tempos passados como se fossem os tempos ideais. Não. O tempo ideal é esse tempo que nós estamos vivendo, porque é o tempo que nós estamos. É o tempo ideal para mim hoje, com toda a expectativa de vida que eu tenho, com toda a experiência que eu acumulei durante esses anos. E vocês, é o tempo ideal agora, que vocês estão vivenciando esse tempo, com toda a perspectiva de futuro e também já com o conteúdo de história que vocês já tiveram. O fato é que Deus nos reuniu, a sua providência nos reuniu aqui hoje, nesse tempo, nesse hoje. Não só nesse hoje, nesse domingo, 1º de dezembro, mas nesse hoje, que nós estamos vivenciando uma história juntos dentro da comunidade de Avenice, dentro de uma igreja que está em processo de transformação. Então, eu fico muito feliz de poder participar de mais um momento único da história, um momento que nós estamos juntos. Terão outros momentos com outras pessoas, mas esse é um momento único que não vai se repetir. Então, quando eu estava refletindo sobre essas coisas, eu falei, então, não tem que ficar pensando no passado, nem querendo pesar muito nas costas daqueles que estão chegando agora, o peso da história. Não, nós estamos vivendo um momento único, um momento importante da nossa história pessoal, da história da igreja, da história da humanidade. Eu tenho chamado esses tempos que nós estamos vivendo de tempos de Pachamama, que é um tempo confuso, né? Por causa daquela questão da Pachamama lá no sino do Amazonas, né? Aquela imagem
daquela deusa pagã, né, que foi entronizada como símbolo do Amazonas. Então, nós estamos vivendo tempos de Pachamama, né, onde as coisas todas são tanto quanto simbólicas e atrapalhadas. Eu queria tomar o texto que foi proposto para o nosso Cristificar, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4. A carta de São Paulo aos Efésios é uma carta bastante controversa. Inclusive, existem alguns estudiosos que falam que essa carta não foi composta por São Paulo, mas foi composta pelas comunidades paulinas, e que juntaram alguns escritos, algumas falas de São Paulo e compuseram aquilo que foi chamado de carta. Mas a grande maioria dos autores admitem que essa carta seja realmente de São Paulo, e ele escreve essa carta de Roma, quando ele já estava preso para a comunidade de Efésios, que foi uma comunidade que ele permaneceu durante muitos anos, uma comunidade que ele teve uma relação pessoal muito intensa, e no Atos dos Apóstolos, inclusive, consta a despedida que ele teve dos anciãos de Efésios e tal coisa. Era uma comunidade muito próxima de São Paulo. E a carta ele tem uma primeira parte, que é uma parte, vamos falar assim, cristológica, que parte das bênçãos que nós recebemos de Deus em Jesus Cristo, logo no primeiro capítulo, um grande hino cristológico, falando das bênçãos que nós recebemos de Deus por Jesus Cristo. Depois ele fala um pouco sobre o mistério da salvação e depois desemboca naquilo que é chamado de vida cristã, ou vida no Espírito. E aí no capítulo 4 ele está falando sobre a vida na igreja, a vida cristã de um modo geral, onde ele fala sobre o corpo, fala sobre os ministérios da igreja, sobre o crescimento da igreja nesses ministérios, e lá pelas tantas, no versículo 11, ele começa a dizer exatamente isso. A uns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, São Paulo fala que a igreja ministerial está alinhada, ajustada para a edificação do corpo de Cristo, que é a própria comunidade cristã, que é a própria igreja. E aí ele propõe como o ideal desse crescimento, dessa edificação, desse trabalho, ele propõe como ideal, até chegarmos todos juntos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Então não seremos mais como crianças entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles com astúcia induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade, no amor, cresceremos todos, sobre todos os aspectos, em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda a sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo no amor, graças às atuações devidas de cada um dos seus membros. É um texto bastante interessante, porque ele fala sobre a vida cristã e a vida cristã na comunidade. A grande proposta que Paulo nos coloca nesse texto é o ideal do homem adulto, o homem adulto, que é adulto em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos. A palavra adulto, em grego, ela é traduzida também como perfeito. Então, seria o homem perfeito, porque, é claro, Jesus Cristo é o homem perfeito. E é interessante que a gente conhece pouco a respeito de Jesus Cristo, porque logo que a gente imagina Jesus Cristo, nós imaginamos Deus. Então, nós imaginamos que as perfeições de Jesus Cristo são todas as perfeições atribuídas simplesmente porque Ele é Deus. Não. Jesus Cristo é o homem perfeito. Deus perfeito Ele sempre foi. Ele se torna homem perfeito pela encarnação do Verbo, porque ele possui uma natureza humana e vivencia essa natureza humana de maneira perfeita. Portanto, é possível para cada um de nós vivermos como Jesus Cristo viveu. Porque Jesus Cristo não tomou como prerrogativa sua ser Deus. São Paulo vai colocar isso na sua carta aos Filipenses. Ele não se apegou ao ser igual a Deus,
Então, ele não viveu na carne como Deus, ele viveu na carne como homem, com todas as prerrogativas humanas, com todas as dificuldades, as tentações e as limitações humanas, porque se assim não fosse, ele não poderia ser nosso Redentor. Então, quando a gente começa a imaginar Jesus Cristo defasado dessa realidade humana, entendendo que ele é possível ele viver tudo que ele viveu só porque ele é Deus, não, ele não viveu como Deus entre nós, ele viveu como ser humano entre nós. Um Deus encarnado, mas um Deus que viveu radicalmente a realidade humana. Portanto, essa perfeição que São Paulo propõe para nós é uma perfeição possível em Cristo, mas uma perfeição humana. E essa perfeição humana é a estatura de Cristo. E isso é o estado adulto que São Paulo fala. E esse estado adulto, a palavra adulto, perfeição, teleios, em grego, significa também santidade. Portanto, é possível para nós vivermos a santidade. E o que São Paulo propõe aqui é exatamente esse ideal, o ideal da santidade. Uma santidade que não é uma santidade de ser e ter a prerrogativa de ser Deus, não. Uma santidade que é vivenciada na nossa realidade humana, a partir das qualidades, a partir da perfeição, a partir de todos os aspectos que Jesus Cristo vivenciou no seu estado maduro. E São Paulo ainda vai falar que essa perfeição se caracteriza por não ser levado pelos ventos de filosofias. E é isso mesmo, né? Nós somos que nem canas ao vento, né? Toca para lá, vai para lá, toca para cá, vem para cá. E vamos conforme a moda, né? E São Paulo fala que não. O estado adulto se caracteriza pelo conhecimento de Cristo, unidade da fé, que de uma certa maneira nos leva para o lugar certo e não ficamos ao sabor das diversas filosofias de vida que são propostas a cada tempo. A cada tempo. Então, esse processo de maturação, esse processo de amadurecimento é um processo. É um caminhar, porque São Paulo fala na sua carta até chegarmos. Então, se existe um até chegarmos, um até que cheguemos, se existe esse até que, é porque existe um caminho até. Por isso, essa santidade, essa perfeição, esse estado adulto se caracteriza para nós cristãos como um caminho cristão. Um caminho cristão. E São Paulo fala de 3 características desse caminho cristão. Ele fala de unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e até a estatura de Cristo, o crescimento até a estatura de Cristo. São as 3 coisas que aparecem nesse texto. Os padres da igreja, ao analisarem esse texto, falam que aqui aparecem as 3 vias que constituem a vida cristã, que não são sucessivas, mas são existentes de uma maneira ao mesmo tempo, né? São coexistentes. Fala sobre a purificação, que se refere à unidade da fé, fala sobre a iluminação, o conhecimento, que é o conhecimento de Cristo, e fala sobre a santidade, a comunhão com Cristo, que é a estatura de Cristo. Então, os padres na igreja falam que esse texto se refere às chamadas 3 vias, as 3 vias espirituais, que acontecem na vida do cristão de maneira simultânea. Nós passamos pela purificação, pela iluminação e pela comunhão, chamado de união ou via unitiva. Nesse domingo, baseado nesse texto, eu quero propor um caminho de sábado para vocês. O que seria um caminho de sábado? O caminho de sábado é aquilo que a gente pode caminhar num dia. Era isso que era chamado de caminho de sábado. O caminho de sábado é aquilo que podia caminhar um dia. Os fariseus só podiam caminhar 500 passos no sábado. Mais do que isso era pecado. Então, eles amarravam um barbante de 250 passos
na cintura e andavam. Quando o barbante esticava, eles voltavam e cumpriam os 500 passos, não passava disso. Então, o que estava no barbante podia. Por isso que Jesus Cristo fala, se alguém te pede para andar 1000, ande 2000, ou 1000 passos, ande 2000 passos. Ou seja, você tem que ir além do barbante, né? Então, nós vamos fazer um caminho de sábado, aquilo que a gente pode caminhar durante um dia. A primeira coisa que nós vemos no texto é isso, até que chegamos juntos à unidade da fé. A unidade da fé. A unidade da fé se refere exatamente à vida moral, porque a fé é uma atitude moral. Então, nós temos que começar a refletir sobre a questão da moralidade da vida cristã. E isso nos leva à questão fundamental da vida cristã e da vida da humanidade, que é o pecado. Eu estava falando esses dias lá em Bom Repouso. O pessoal fica muito preocupado com as questões sociais, né? Estava pedindo que eu falasse sobre a fé e a questão social. Não, fome, violência, essas coisas todas que a gente está acostumado a ver por aí. E aí existe um empenho do governo, um empenho da igreja, etc. e tal, para tentar acabar com os males sociais. Gente, os males sociais simplesmente são sintomas, sinais de um mal maior, do mal que atingiu a humanidade e que produziu isso que está aí. Esse mal maior que atingiu a humanidade e que produz isso que nós estamos vendo aí, chama-se pecado. Enquanto nós não resolvermos essa questão, a nossa vida não está resolvida. E o grande problema é que, muitas vezes, nós não conhecemos o que é o pecado. Nós não sabemos o que é o pecado. Nós temos uma certa confusão enquanto ao pecado, confundimos o pecado com comportamentos. É claro que o pecado também tem a sua dimensão comportamental, mas o pecado não é somente um comportamento. Um monge trancado dentro do mosteiro pode ir para o inferno por causa de um punhado de pecado, embora ele não tenha um comportamento pecaminoso. E muitas vezes nós achamos que o pecado é a questão do comportamento, e não é. A primeira coisa, né, e isso é muito interessante, a primeira coisa que nós, pelo menos comigo aconteceu assim, a primeira coisa que acontece na nossa vida quando nós topamos com Jesus Cristo é que a gente se reconhece pecador. É interessante isso, né? Nós sabemos disso. Pedro, depois da pesca milagrosa, pescaram muitos peixes, etc. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, pescam muitos peixes. Pedro se volta para Jesus Cristo, se ajoelha no pé dele e fala assim: afastai-vos de mim, porque eu sou um pobre pecador. Diante da manifestação de Jesus Cristo como Filho de Deus, como poderoso, o que desperta no coração de Pedro não é a admiração pelo fato da pesca, a admiração pelo poder de Deus, a admiração por Jesus Cristo, não. A primeira coisa que desperta no coração de Pedro é a consciência de que ele é pecador, não pescador, mas pecador. E isso é necessário para que a gente possa viver a salvação. E, portanto, essa santidade, essa maturidade cristã, ela parte desse primeiro conhecimento do ser humano: eu sou pecador. Isso não pode nos levar a uma depressão, né, de ficar debaixo da cama agarrado no pinico. Não. O conhecimento de que somos pecadores diante de Cristo, para nós é uma obra da fé e uma obra da esperança, porque em Cristo eu tenho a resposta para esse meu estado, porque esse é o estado no qual eu nasci. O pecado habita em mim. O pecado habita em mim. E esse pecado que habita em mim produz as atitudes de pecado. E eu preciso entender o que é esse pecado. Preciso entender qual que é essa tendência que existe em mim. Eu preciso compreender e enfrentar essa situação para que eu possa ter uma vida madura. E esse pecado que habita em nós, que é a raiz dos comportamentos mundanos, os comportamentos pecaminosos, é uma raiz, não é um comportamento.
Então, o pecado é um valor moral. Antes de mais nada, ele é um valor moral, antes de ser um valor comportamental. Eu estou falando isso porque as pessoas ficam falando, não pode fazer isso porque é pecado, não pode fazer isso, não é pecado. Esses dias me falaram uma que eu quase caí de costas, né? Falando que o direito canônico diz que comer carne na sexta-feira é pecado. Eu falei, no meu direito canônico não está escrito isso, não. Eu não sei em qual direito canônico está escrito isso. O direito canônico não se preocupa com esse tipo de coisa. O direito canônico é outra coisa completamente diferente. Mas por quê? A preocupação é o comportamento. O comportamento. Né? Não pode. Não pode fazer isso porque é pecado. Não pode fazer isso porque é pecado. Não é essa a questão. Não pode fazer isso, porque existe um valor moral atrás disso. O problema do pecado é a questão moral, não é só a questão comportamental. Então, quando nós tomamos conhecimento de qual que é essa raiz de pecado que está em nós, que é o mal que nos assola, nós temos condições de nos arrancar dele por obra do Espírito Santo. Porque, veja, nós seres humanos, nós não temos condições por nós mesmos de conhecer o que é o pecado. Nós arranhamos o conhecimento de pecado quando nós estabelecemos as leis. Por isso, São Paulo vai falar que a lei não salva, a lei simplesmente serve para nos revelar parte do pecado, já que nós não temos condições ou consciência suficiente para entender esse mistério que está em nossa vida. E por isso a lei é insuficiente. Há necessidade de uma revelação de Deus a nosso respeito de qual é o pecado que habita em nós. Por isso é uma questão divina em nós. E Deus começa exatamente fazendo isso. Para que a gente se arranque dessa situação, a primeira coisa que nós temos que tomar consciência é a situação na qual nós nos encontramos. Como é que você vai querer mudar de situação se você não sabe qual é essa situação? A construção de nossa santidade, nossa maturidade, começa exatamente por estabelecer outros princípios de vida. E para estabelecer outros princípios de vida, eu preciso arrancar os princípios velhos. Por isso é preciso que nós compreendamos o que é o pecado. Essa questão é tão séria que os evangelhos começam, a pregação de Jesus Cristo começa exatamente atacando esse ponto. Porque Jesus Cristo começa a pregar o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Que são as atitudes que nós devemos tomar em relação ao pecado. Jesus Cristo não começou falando outra coisa senão arrependimento, conversão. E isso se refere ao pecado. Arrepender-se de quê? Converter-se de quê? Mudar de vida de quê? De que vida? Abandonar qual vida? Arrepender-se de quê? De quais valores? Portanto, a pregação do Evangelho começa exigindo de cada um de nós uma atitude em relação ao pecado que habita em nós. E existe muita confusão a esse respeito no nosso meio. Eu fico vendo isso aí, sobretudo na juventude, né? Porque a falsa compreensão do pecado e a confusão do pecado simplesmente com uma moralidade comportamental faz com que muitos jovens acabem desistindo da vida cristã, achando que a vida cristã é só não. Só não. Não, 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 não. São Paulo vai falar assim, quando eu estive pregando em vocês, a nossa pregação não era não, era só sim. Quando a gente tem essa visão equivocada, o jugo fica muito pesado, o fardo fica muito pesado, as coisas ficam muito severas. Nós temos que fugir de dois extremos em relação a essa consciência de pecado. O primeiro é fugir daquilo que é chamado de relaxamento moral.
Não podemos também, tudo pode, vamos lá, é tempo de Pachamama mesmo, então vamos lá, vamos Pachamamá, que não tem problema nenhum, né, não existe pecado. Tem uma música até que fala isso, que era um costume na época da Idade Média, que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Né? Então, para baixo do Equador podia tudo, para cima do Equador era a Europa, tinha moralidade, para baixo não podia, então à vontade. Então é o relaxamento moral, não é isso também. E outra visão equivocada da vida e que tem sua raiz na consciência de pecado é o puritanismo. Quer dizer, você não pode nada, né? Nada. Você não pode usar calça jeans, porque calça jeans é pecado. Você não pode usar camisa curta, porque é pecado. Você não pode mostrar o sovaco, porque é pecado. Você não pode mostrar o pescoço, porque é pecado. Você não pode... porque é pecado. Você não pode... se você falar bunda, é pecado mortal. Você vai para o inferno, não pode. É terrível, que é o puritanismo. É o puritanismo. E tanto um quanto o outro gera uma visão distorcida da vida. O relaxamento moral leva a gente a uma visão distorcida da vida, sem nenhuma referência moral. E, por outro lado, também o puritanismo leva a uma vida que é uma caricatura da vida. E nós temos que fugir disso daí. Existe uma diferença muito grande entre imoralidade e moralismo. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. O moralismo é esse exagero que chega a até machucar tudo não pode, né? Esse moralismo, né? Existe moralidade, que são valores morais, que você tem que preservar, porque tem a raiz no conhecimento do pecado. É necessário compreendermos isso para que a gente possa viver a redenção que Cristo nos oferece. O exemplo claro dessas duas consciências aparece naquela parábola que Jesus Cristo conta a respeito do fariseu e do publicano. Enquanto o publicano se confessava pecador e não se aproximava do altar, o fariseu se confessava perfeito, porque realizava todos os atos da lei, da moralidade, do moralismo. E o próprio Jesus Cristo fala que quem saiu justificado não foi aquele que falava que fazia todas as coisas corretas, mas sim aquele que se reconhecia pecador. E exatamente isso. É necessário a gente reconhecer a nossa situação de pecado para que a gente receba a redenção. E nós precisamos conhecer isso para saber o que é o pecado. Porque é que nem isso nós mineiros conhecemos bem, né? É que nem furúnculo e carnegão. Vocês sabem o que é isso? Furúnculo, vocês sabem o que é, né? Furúnculo é uma espinha grande, né? É aquele negocinho assim que a gente espreme, né? O furúnculo, o tumor, né, na pele. E quando a gente era pequeno, por causa que a gente vivia para o mato, né, era diferente, dava os tumores, né? E aí tinha que espremer o furúnculo. Espremia o furúnculo, minha avó era especialista nisso, né? Espremia, né, até sair. Aí saiu o pus, aí a gente falava, já está bom. Eu falei assim, não saiu o carnegão ainda. O carnegão era aquilo que gerava o furúnculo, que é o núcleo do furúnculo, que é aquilo que está lá no fundo. E aí, quando saiu o carnegão, aí o furúnculo estava resolvido o problema, aí ia curar. Então, nós precisamos saber o que é o carnegão, o que é o núcleo que gera os comportamentos, para a gente extirpar o núcleo do pecado, para que a gente possa viver não mais conforme os comportamentos, mas conforme os valores. Então, é preciso fazer isso, conhecer isso, porque hoje nós temos quase que um discurso a respeito do pecado, um discurso social. O problema é social, o problema é a ecologia, o problema é a má divisão de rendas, o problema é a violência doméstica, o problema é a falta de comida para todo mundo, o problema é a falta de emprego, o problema é a questão social. Bom, se o pecado é a questão social, Karl Marx é o nosso salvador.
Porque ele propõe a divisão de rendas, propõe o igualitarismo entre os homens, propõe o abandono da propriedade privada como raiz de todos os males econômicos, propõe, então, viva Karl Marx. E não é isso. Então, o problema não é um problema. Então, o pecado não é uma questão social. O pecado é mais do que isso. Ele gera essas situações sociais, mas ele é mais do que isso. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas que morte é essa? Que morte é essa? Não é a morte biológica, que morrer todos nós vamos. Pode demorar um pouco. O padre Haroldo morreu com 100 anos. Morreu sábado agora, morreu ontem. 100 anos. Ia fazer 101 anos em fevereiro. O padre Haroldo é o que começou a renovação carismática, começou as experiências de oração. Eu fiz experiência de oração com ele em 71, lá em Poços de Caldas, um texano muito louco. E nós encontramos, eu encontrei com ele coisa de uns 6 meses atrás, ele foi lá na associação, e nós estávamos tomando café junto, ele estava com 100 anos, já tinha 100 anos. Ele estava cheio de ideias para fazer as coisas. Ele queria sair da casa de retiro que ele estava, dos padres idosos, e voltar para a Vila Brandina, porque ele queria fazer não sei o que, queria fazer. O cara com 100 anos de idade estava querendo fazer as coisas, né? E a gente aí nem 100 anos de idade tem, já está querendo parar de fazer as coisas, né? Uma diferença doida, né? Ele estava lá todo falando um português pior do que ele falava quando ele estava misturando muito inglês. Aí depois faz 10 dias que ele foi para o hospital e morreu, né? Então, mas não é essa a morte. O salário, a morte, que é salário do pecado, significa a não vida, não viver, não ter um sentido, não realizar aquilo que nós somos chamados, a frustração eterna do nosso ser. Isso que é o resultado do pecado. Porque o pecado contraria o nosso destino, o pecado contraria a nossa criação, o pecado contraria aquilo que Deus deseja para nós. Então, por isso que o pecado acaba causando a morte, mas não a morte biológica, mas a morte da vida, daquilo que significa realmente a vida para nós. Sobre o pecado, existe um texto que a gente não consegue fugir, eu queria tomar com vocês, que está na carta de São Paulo aos Romanos, logo no começo, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Diz assim: revela-se do céu a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que, na injustiça, impedem a verdade. Pois o que vem de Deus só se pode conhecer entre eles manifestos, já que Deus o manifestou a eles. De fato, os atributos invisíveis de Deus e seu poder eterno e sua divindade são compreendidos através de coisas feitas desde a criação do mundo, a fim de que eles não tenham desculpa. Por isso mesmo, tendo conhecidos a Deus, não o glorificaram como Deus e lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível pela aparência da imagem de um ser humano corruptível e de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, segundo o desejo de seus corações, ao ponto de desonrarem seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e cultuaram a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação contra a natureza, como também os homens abandonaram a relação natural com a mulher e arderam de luxúria um pelos outros, praticando a indecência homem com homem e recebendo em si mesma a devida paga de seus desvios. E porque não quiseram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar para praticar aquilo que é impróprio,
repleto de toda injustiça, iniquidade, avareza, malfadez, cheios de inveja, homicídio, rixas, fraude, malignidade, caluniadores, difamadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, presos nos soros, tramadores de maldade, rebeldes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição, sem misericórdia. Apesar de conhecer a justa sentença de Deus que declara digno de morte os que fazem tais coisas, não somente as praticam, mas aprovam as que a praticam. Se vocês continuarem lendo, vai mais ainda, mais ainda. Esse tipo de comportamento, a homossexualidade, a prostituição, a malvadeza, a violência, está tudo escrito aqui. Gente, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. E a situação do mundo continua a mesma. E eu acho que a situação do mundo piorou porque naquele tempo não tinha internet. Então, essas coisas ficavam só restritas àqueles que tinham acesso, né? Hoje em dia é no mundo, né? O que está acontecendo aqui, o pessoal já andou filmando por aí, mexe na internet, o pessoal lá do Japão está sabendo que nós estamos aqui. Então, hoje a coisa se espalhou, mas é a mesma coisa. A prostituição, a homossexualidade, a violência, o descaso, é isso que está no mundo. Mas isso tudo são sintomas. Sintomas de quê? São Paulo fala que a raiz disso tudo, que é a raiz do pecado, que é o pecado, está aí no versículo 18, impiedade. A impiedade. A impiedade leva o homem ao ato mais terrível que ele pode cometer contra si mesmo, que é a idolatria. Por isso, São Paulo ele identifica a impiedade com a idolatria. São duas coisas que andam juntas. E exatamente por causa da impiedade e idolatria, o homem faz o que faz. O que é a impiedade que produz a idolatria? A impiedade é não reconhecer Deus como Deus e lhe dar a devida adoração e obediência. Essa é a raiz do pecado. A raiz do pecado não é a homossexualidade, a raiz do pecado não é a prostituição, a raiz do pecado não é o roubo, a raiz do pecado não é a violência. Esses são sinais da idolatria e da impiedade. Então, quando o homem se elege como Deus, impiedade, idolatria, quando ele se elege como Deus e elege seus direitos e seus quereres como os direitos e quereres divinos, ele peca. E aí, para satisfazer esses seus desejos, que ele elevou à categoria de desejos divinos, porque ele que é Deus, quando ele faz isso, ele produz isso que está aí no mundo. Aí fala assim, o que me importa é ser feliz. Bom, aqui preço. O ser feliz é fazer o que você quer, o que você deseja, satisfazer todas as suas ambições e desejos. Se é isso, se é ser feliz, você está vivendo a partir de qual critério? Um critério imoral, um critério que é você mesmo. Você não pode ser referência. E aí você está vivendo o pecado. Aí nós temos muitos que, apesar de estarem na igreja, ainda continuam com problemas com pornografia, masturbação, dormem com a namorada, vivem de maneira dissoluta e vivem lutando contra isso muitas vezes, quando lutam, ou senão se acostumam com isso. E qual que é a raiz disso? A raiz disso é a prostituição, a libido elevada, a testosterona. Não é essa a raiz, isso ajuda. A raiz é que você se coloca como centro
A sua satisfação pessoal é mais importante do que o direito de Deus em ser obedecido, porque existe uma condição natural em nossa vida. Nós somos criaturas. Você não se autogerou, eu não me autogerei. Eu sou um ser contingente, existe sobre mim uma criação. E se existe um Criador que me criou, a Ele eu devo toda a minha vida. Portanto, a obediência a Deus é uma questão criatural, não é uma outra questão. O reconhecimento de Deus é o primeiro ato que um ser humano inteligente pode fazer para ser exatamente um ser humano inteligente. O reconhecimento de nossa raiz, o reconhecimento da causa de nossa vida, a quem nós nos referimos, é exatamente o primeiro ato de inteligência e liberdade que nós podemos cometer e realizar. E quando eu não realizo isso e substituo esse conhecimento de Deus, essa relação de dependência com Deus, esse reconhecimento que sou criatura de Deus, substituo isso pelos meus próprios desejos, eu estou cometendo a impiedade e a idolatria. E aí, o que tem de mais? Todo mundo faz assim. O que tem de mais? É bom. O que tem de mais? Se não fosse bom, se é bom não é pecado, porque se fosse pecado não era bom. Eu vou substituindo a impiedade, a idolatria. Não consideramos Deus como Deus e os direitos que Ele tem. É interessante isso. Esse dia eu li um texto de um teólogo antigo, Romano Guardini, e ele fala isso, que nós estamos muito habituados a falar dos direitos do homem e os direitos de Deus. E os direitos de Deus? Nós queremos que respeite o direito dos homens e os direitos de Deus. E estabelecer Deus como Deus em nossa vida é a nossa salvação, porque Deus está em nosso futuro, gente. No começo do ano, antes da Copa América, quem dizia que o Flamengo ia ser campeão? Os palmeirenses? Os palmeirenses falavam que o Flamengo ia ser campeão antes da Copa América, com 8 pontos na frente do segundo colocado. Claro que não, porque nós não estamos no futuro. Mas Deus já sabia que o Flamengo ia ser campeão. Isso não quer dizer que Ele fez o Flamengo campeão. A vontade de Deus não é uma vontade determinante, é uma vontade permissiva também. Mas Deus está no nosso futuro. E se Deus está no nosso futuro e nos ama, aquilo que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que nós temos para nós, porque nós não sabemos o amanhã e Deus sabe o amanhã. Portanto, aquilo que Ele deseja para nós é o melhor para nós. Estabelecer Deus como Deus em nossa vida, fugindo da idolatria, fugindo da impiedade, é o que faz com que a nossa vida tenha um valor moral. Não é o comportamento em si. Eu não roubo porque eu posso ser preso, se bem que no Brasil isso é muito relativo. Não é por isso. Eu não roubo não é porque eu posso ser preso. Eu não roubo porque isso não é a vontade de Deus. Eu não mato não é porque eu posso ser preso, que também no Brasil hoje em dia não é tanto problema. Mas é porque essa não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é melhor para mim, porque Deus está sobre mim, e Deus é o Deus da minha vida. Então, quando eu substituo Deus pela impiedade, ou a impiedade me leva a substituir Deus,
a colocar um outro lugar no lugar de Deus, eu começo a viver essa vida que São Paulo coloca aqui. Por isso São Paulo fala assim, Deus os abandonou. Não é que Deus os abandonou, eles abandonaram a Deus. Isso é uma linguagem de São Paulo, Deus os entregou. Ou seja, Deus, vocês querem fazer isso, então façam. Essa é uma linguagem paulina. Então está aí, quando o homem faz isso, abandona Deus pela impiedade, pela idolatria, vai isso daí, tudo isso que está aí. Portanto, o pecado está aí. E é aí que nós temos que resolver. Hoje em dia, esse pecado está atuando no mundo através de várias correntes filosóficas que estão presentes na nossa sociedade, nas nossas faculdades, nas nossas escolas. Aquilo que é chamado de cientificismo ateu, né? Tudo se explica pela ciência, né? E a ciência é o Deus atual, a física quântica, nós somos um acidente do universo, a partícula Deus explodiu e gerou um universo que está em expansão. Ótimo, né? E da onde veio essa partícula? Da onde veio essa partícula que explodiu e gerou o universo? Essa partícula é Deus. Tá bom, essa partícula é Deus. Que seja essa partícula Deus. E da onde que veio essa partícula? Ela surgiu? Quando? Esse cientificismo ateu, o que quer explicar tudo através das ciências. E as ciências, Agora, esses dias mandaram para mim, o Gugu morreu, gente, o Gugu morreu, sabiam, né? Aí o sujeito mandou assim para mim, o Gugu morreu porque ele era velho, porque ele não teve a reação lógica de um jovem quando ele pisou na plataforma de gesso, a plataforma de gesso cedeu, e ele caiu e bateu a cabeça e morreu. Ele morreu porque ele não conseguiu reagir a tempo, porque ele tinha 60 anos. Ele falou assim, meu Deus do céu, 60 anos é velho, então ele toca quético. Então, ele não morreu porque ele era velho, ele morreu porque foi imprudente. Porque achou que podia. Não é porque ele era velho. Não, mas a ciência diz, o cientista tal, geriátrica, diz. Então, tudo isso está penetrando nas nossas faculdades, nas nossas escolas superiores. Outra coisa também que penetra no nosso mundo e divulga essa impiedade é esse secularismo materialista, que faz com que o ser humano não tenha a visão da transcendência, do depois. Tudo se realiza aqui e agora. Que na realidade é um antigo epicurismo que voltou novamente, né? Se eu bebo eu morro, se eu não bebo eu também morro, então vamos beber. O imediatismo secularista, né? Tudo se resolve aqui, é o amanhã que se resolve, tudo é aqui, não existe o depois, eu tenho que sorver o máximo possível da vida hoje, porque amanhã, não existe amanhã. Tem até uma música que fala isso. Nós temos que nos permitir, E aí perdemos o sentido da transcendência, perdemos o sentido da eternidade. Ao perder o sentido da eternidade, nós perdemos o sentido da vida, e aí aumenta o número de suicídios. Hoje em dia no Brasil morrem 46 pessoas entre 11 anos e 26 anos, 46 pessoas por dia por suicídio. Mais de um por hora. Porque não tem mais o sentido da vida. E esse relativismo moral, né? Esse relativismo moral que é imoral, que entrou na sociedade. Eu posso tudo, a verdade não existe um valor absoluto sobre o qual eu posso me firmar a vida. Então, essa mentalidade que o Papa Bento XVI já denunciou durante seu governo, entrou na sociedade para promover exatamente essa visão da vida, uma visão ímpia, pagã, que não dá a Deus o direito de ser Deus. E o resultado disso é a vida imoral. Quando nós substituímos Deus
pelo nosso próprio eu. E começamos a viver a partir desse critério. Nós precisamos tomar consciência disso. Nós somos pecadores porque nós temos essa tendência de viver conforme nossos próprios critérios. Nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de absolutizar o que eu quero como o valor para tudo. Nos apropriar daquilo que não é nosso, do meu espaço, da minha felicidade. Por isso nós instrumentalizamos as pessoas, por isso nós não respeitamos os espaços, porque nós temos essa tendência, e esse é o pecado que está em nós, a tendência de satisfazer os nossos desejos, sejam eles quais forem. Não só os desejos sexuais, não só os desejos materiais, mas os desejos intelectuais, os nossos desejos. E aí desconsideramos Deus como Pai eterno e queremos viver somente essa realidade secular. E essa é a raiz do pecado que está em nós. E nós precisamos nos purificar dela. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele atinge o nosso coração para purificar essa consciência. E causa um constrangimento à nossa consciência em relação a essa visão a nós mesmos, para que a gente busque a Deus. E essa busca de Deus gera 2 frutos: o arrependimento e a conversão. O arrependimento é não desejar mais viver a partir desse princípio, o princípio de nós mesmos. E a conversão é a mudança radical de mentalidade para um caminho novo, que é a proposta que Jesus Cristo faz em seu Evangelho. Arrependimento e conversão. Para nos arrancar dessa raiz de pecado que produz a infelicidade do homem. Volto a dizer que não é simplesmente uma questão comportamental, é uma questão moral, uma questão de valor. Qual que é a raiz de nossas ações, qual é a raiz dos nossos sonhos e quereres. Se sou eu, se são as minhas necessidades, substituir Deus. É a impiedade. Arrepender-se, olhar para o nosso pecado, não de maneira condenatória, mas sim de maneira esperançosa, porque em Cristo nós temos uma resposta. Arrepender-se do nosso pecado significa estar disposto a fazer um caminho novo a partir de um outro critério, e para isso, a conversão. Por isso, arrependimento e conversão, que Jesus Cristo prega no início do seu Evangelho, são 2 partes de uma mesma moeda, 2 faces de uma mesma moeda. Na medida que nós nos arrependemos, nós nos convertemos. E só nos convertemos na medida que nós nos arrependemos e desejamos uma vida nova. E quem faz isso em nosso coração é o Espírito Santo. É Ele que começa esse processo, porque nós, com a nossa própria capacidade, nós não temos condições. Por isso, nessa parte da manhã, nesse primeiro momento da manhã, a gente tome essa atitude, se disponha a realizar essa atitude. Não um arrependimento romântico, né, de se estribuchar no chão e chorar por causa dos atos de pecado. Mas olhar a nossa vida e ver em que ela está fundamentada. Se está fundamentado nos nossos quereres, mesmo religiosos. Lembre-se do fariseu e do publicano. Arrepender-se, refazer a vida e passar a buscar a conversão. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos nos preparar para o nosso momento de adoração, pedindo ao Senhor Jesus que mande sobre nós o seu Espírito Santo. Que Ele faça o nosso coração compreender a maldade, as consequências desse pecado que na realidade não nos leva à vida, muito pelo contrário, só produzem a morte. Vamos pedir ao Senhor Jesus que tenha piedade de nós que nos arrependemos de nossos pecados ou do nosso pecado, de não tê-lo como princípio e fundamento de vida. Nós queremos converter o nosso coração,
recomeçar, vida nova, e é o Espírito Santo quem realiza isso. Vamos clamar.